Capítulo 4. Título: Todo controle é ruim? Todas aquelas características que chamamos de humanas provêm da possibilidade contida em cada ser humano de adquirir controle sobre o seu instinto. De Selma Fraiberg. A história a seguir ocorreu certo dia na unidade de queimaduras da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington. Eu terminara a pós-graduação 1 ou 2 anos antes e trabalhava como psicólogo clínico em um dos lugares mais excruciantes que se pode imaginar. A qualquer momento do dia, era possível ouvir pacientes de todas as idades gemendo de agonia ou gritando de pavor. O problema era a dor, muita dor. Uma vez que as terminações nervosas do ser humano estão localizadas em sua pele, as queimaduras são os ferimentos mais dolorosos que se pode suportar. E a limpeza da queimadura para evitar uma infecção parece nada menos do que tortura humana. Nesse dia em particular, eu estava fazendo rondas com meu supervisor quando ele me contou de um experimento que estava revolucionando o controle da dor na unidade. Durante anos, o tratamento básico era a administração de medicação para a dor sempre que o paciente gritava alto o suficiente, até que ele alcançasse a dosagem máxima de analgésico. Uma vez que esse nível era atingido, pouca coisa a mais poderia ser feita, e os pacientes ficavam deitados, sofrendo sem amparo. No entanto, um experimento estava mudando o protocolo da dor naquele hospital. Os médicos deram a um grupo de pacientes da unidade um aparelho simples que lhes permitia administrar sua própria medicação para a dor sempre que quisessem. Em vez de chamar a enfermeira para dar mais remédio, eles apertavam uma alavanca para aliviar seu próprio sofrimento. Pela primeira vez, os pacientes estavam no controle de sua própria medicação. Isso fez alguma diferença? E como? Não somente os gritos da unidade diminuíram vários decibéis, mas também os pesquisadores ficaram impressionados ao descobrir que os pacientes acabaram usando menos medicação que antes. Aparentemente, quando estes estavam no controle de sua própria dosagem, não precisavam de tanto remédio. O controle é uma força positiva na administração da dor física e também em muitas outras áreas da vida. Com isso em mente, destino este capítulo a ajudá-lo a ver o lado bom do controle. Já trabalhei com muitas pessoas que procuravam lidar com controladores e já vi muitas delas nos rejeitarem completamente. O problema disso é que elas rompem um relacionamento que tinha potencial para tornar-se uma força positiva em sua vida. Subtítulo: Felizes são aqueles que estão no controle. Sentir-se no controle é vital para a saúde mental e física. A psicóloga Judith Rodin demonstrou com experimentos na Universidade de Yale como o simples fato de sentir-se no controle pode aumentar o funcionamento do sistema imunológico. O controle também é crucial para nossa felicidade em casa e nossa satisfação no trabalho. Na verdade, após analisar um grande número de estudos sobre o que faz as pessoas felizes, David Myers, autor de A Busca da Felicidade, descobriu que se sentir no controle é uma das principais características das pessoas felizes. Entretanto, é claro, ele não está dizendo que você pode controlar tudo em sua vida. A questão é que a maioria das pessoas felizes no planeta não deixa sua vida ao acaso ou à própria sorte, pois utiliza o poder de capacitação de Deus para dirigir seu barco com um propósito, em vez de ser levada para lá e para cá por ventos aleatórios. O controle como fonte básica para a felicidade começa, aparentemente, no início da vida. Em um experimento com 3 grupos de bebês com 8 semanas de idade, cada criança recebeu um travesseiro inflável especial que respondia à pressão que a cabeça fazia, fechando determinado interruptor. Em um grupo, que será chamado de A, um móbile com bolas coloridas foi pendurado sobre o berço de cada bebê e girava durante 1 segundo sempre que o travesseiro era pressionado.
No grupo B, o mobile também girava, mas isso não dependia da ação dos bebês. O grupo C recebeu um enfeite fixo, não um mobile, e não experimentou nem movimento, nem controle. Os bebês do grupo A, ao aprenderem que podiam controlar os movimentos do mobile, demonstraram seu conhecimento, aumentando bastante o número de vezes que pressionavam o travesseiro. Já os dos outros grupos não fizeram isso. O grupo A também foi o único no qual todos os bebês, durante 3 ou 4 dias do experimento, sorriam e arrulhavam. Tanto para jovens como para idosos, é evidente que o controle do próprio ambiente produz prazer. Basta perguntar às pessoas que não podem ajustar a temperatura da sala, alterar as luzes de seu quarto ou mudar os móveis de lugar em casa. É provável que se sintam como se estivessem em uma prisão, ou talvez realmente estejam. Subtítulo: O que acontece quando perdemos o controle? Não somente ter o controle é parte importante em nossa capacidade de viver bem, mas perder o controle também causa um efeito negativo em nossa capacidade de agir. Essa perda está levando pessoas aos consultórios médicos com doenças clínicas e psicológicas que geram grande custo humano e econômico. Por exemplo, universitários que acreditam ter pouco ou nenhum controle sobre o que lhes acontece têm muito mais chances de ficar gravemente deprimidos ou ansiosos do que os alunos que acreditam exercer alguma influência sobre suas circunstâncias. O mesmo é verdadeiro em relação aos idosos. 2 enfermeiras pesquisadoras da Universidade Estadual da Pensilvânia observaram 60 homens e mulheres com idades entre 65 e 95 anos que moravam em 2 asilos na área rural da Pensilvânia. Os idosos que acreditavam que as coisas que lhes aconteciam eram controladas mais pelo acaso do que pelas suas próprias ações tinham a autoestima muito baixa. Um estudo realizado no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, mostrou que os pacientes operados que aprendiam a controlar os músculos abdominais a fim de evitar contrações após a cirurgia recebiam alta do hospital, em média, 3 dias antes daqueles que não aprendiam esse método de controle. Seja em um hospital, em uma casa de repouso ou em uma sala de aula da faculdade, as pessoas que se julgam desamparadas frequentemente sentem que o controle de sua vida está além de seu alcance, e essa percepção intensifica sua resignação. Foi precisamente isso que o pesquisador Martin Seligman e outros descobriram em experimentos tanto com animais como com pessoas. Em sua pesquisa, cães foram presos em um arreio e recebiam repetitivos choques, sem a possibilidade de evitá-los, sentindo-se desamparados, obviamente. Mas depois, quando foram colocados em uma situação na qual podiam escapar do castigo, simplesmente pulando um obstáculo, os mesmos cães se encolhiam sem esperança. Diante de acontecimentos traumáticos sobre os quais não possuem controle, as pessoas também passam a sentir-se impotentes e desamparadas. Isso foi percebido próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando os prisioneiros dos campos de concentração eram libertados e descobriam que poderiam ter escapado facilmente por conta própria, por meio de buracos nas cercas e de portões destrancados. É isso que os pesquisadores chamam de impotência adquirida, e é esse o preço que pagamos por abrir mão do controle de nossa vida. Um preço, a propósito, que muitas pessoas que vivem e trabalham com controladores crônicos pagam. Subtítulo: A escolha é sua. Estar ou não no controle não parece ser a questão fundamental. O que realmente importa é você acreditar que tem o controle. Pense nisso. Uma vez que podemos reduzir a intensidade de nosso estresse simplesmente considerando nossos problemas de uma maneira mais positiva, sem enxergá-los como catástrofes, temos dentro de nós a capacidade de controlar o efeito que a adversidade nos causa. Jill Kinmont, a melhor esquiadora dos Estados Unidos no passado, é um ótimo exemplo disso.
Ela ficou tetraplégica quando caiu e rompeu a coluna em uma corrida, pouco antes de seu aniversário de 20 anos. Quando tinha 41 anos, perguntaram-lhe a razão de sua visão favorável e positiva sobre a vida. Foi porque, sugeriu o questionador, ela teve 19 anos maravilhosos no início? Desculpe, respondeu ela. Tive 41 anos maravilhosos. Você consegue imaginar o preço que Gil teria pagado se tivesse aberto mão de sua capacidade de escolher sua própria atitude? Consegue imaginar o preço que qualquer um de nós paga quando entrega sua vida sem fazer escolhas deliberadas? John Milton estava certo quando disse que podemos transformar o inferno em céu e o céu em inferno. A escolha é nossa. Quero ter certeza de que este ponto está claro. Todos nós temos a ampla opção de escolher as formas como lidaremos com a vida. Somos influenciados pela cultura, sem dúvida, e nossa família e outras pessoas importantes em nossa vida, incluindo controladores, certamente nos moldam. Contudo, as atitudes que por fim decidimos ter são internalizadas como sendo nossas próprias. E, com a ajuda de Deus, podemos escolher tomar o controle e colocar essas atitudes em prática sempre que quisermos. Subtítulo: A Biologia do Controle. Ok, demonstramos que o controle pode ser uma coisa boa. A impotência que sofremos como resultado de abrir mão dele não vale o preço da dor. No entanto, o que é necessário para cultivar o controle sadio sem tornar-se um controlador? A resposta vem ao entender o que se passa dentro de nós quando perdemos o controle e ao aprender como lidar com nossos impulsos. Você se lembra de quando Mike Tyson mordeu um pedaço da orelha de Evander Holyfield durante uma luta de boxe na categoria peso pesado, valendo o título em 1997? Por que o ex-pugilista fez isso? Porque ficou furioso e perdeu o controle, certo? Bem, aqueles que estudam a estrutura do cérebro humano expressam isso de uma maneira um pouco diferente. Tyson, dizem eles, foi tomado pela amígdala do cérebro, o sistema de alarme que nos faz acordar em emergências emocionais. Essa amígdala é o banco de memória emocional do cérebro. Ela usa as lembranças armazenadas para examinar as informações que entram e determina se há uma ameaça em potencial. No caso do boxeador, a cabeçada de Holyfield inundou Tyson com memórias furiosas de uma luta anterior que ele também perdera. O resultado foi uma reação instantânea, que acabou custando-lhe 3 milhões de dólares. Tudo porque ele cedeu a um impulso primitivo. É absolutamente assustador ver os efeitos da perda do controle. Em Nova York, um homem atirou num funcionário de uma locadora de vídeos e o matou após a vítima ter se recusado a reembolsar a moeda que o atirador perdera em um telefone público. Um corretor de seguros de Boston foi acusado de assassinar sua esposa após ter sido repreendido por ela por cozinhar demais o macarrão. Esses talvez sejam exemplos extremos do que pode acontecer quando o cérebro humano é tomado pela amígdala, mas servem de lembretes de quão fatal pode ser a vida sem controle. Todos os dias, lemos manchetes estranhas que clamam para que permaneçamos sob controle. A pergunta é: como podemos fazer isso? Subtítulo: O caminho para o controle saudável. Em seu best-seller Inteligência Emocional, Daniel Goleman escreveu sobre um microcosmo da eterna batalha entre o impulso e a contenção, id e ego, desejo e autocontrole, satisfação imediata e capacidade de aguardar a satisfação. Ele estava referindo-se ao famoso teste do marshmallow, no qual crianças de 4 anos de idade receberam a seguinte oferta. Elas poderiam, se quisessem, comer um marshmallow assim que o recebessem, ou, se pudessem esperar até que o examinador retornasse, receberiam mais um e a permissão para comer os 2 marshmallows. Algumas crianças, como seria de se esperar,
pegaram um único marshmallow praticamente assim que o examinador saiu da sala, ao passo que outras, corajosamente combatendo a tentação, resistiram por 15 ou 20 minutos até que o pesquisador retornasse, recebendo seu merecido prêmio de 2 marshmallows. Ao serem avaliadas na adolescência, as crianças que esperaram pelos 2 marshmallows foram comparadas às que escolheram um marshmallow, e descobriu-se que as primeiras eram mais confiantes, competentes, assertivas, confiáveis e menos passíveis a desistir ao enfrentar dificuldades, sem mencionar o fato de terem mais vontade de aprender, maior capacidade de concentrar-se e maior potencial para atingir notas altas no vestibular. Além disso, continuaram sendo muito melhores no autocontrole. A lição é simples. Não podemos ter o controle de nós mesmos e de nossa vida a menos que aprendamos a adiar a gratificação. Mesmo que sejamos o controlador ou que simplesmente vivamos perto de um, encontramos o caminho para o controle saudável reprimindo nossos impulsos primitivos e mantendo a calma. O quão você mantém sua calma depende, em grande parte, do quanto você consegue identificar seus próprios sentimentos. Quanto maior a precisão com que você consegue monitorar seus descontroles emocionais, por exemplo, mais cedo poderá recuperar-se do sofrimento. Isso foi demonstrado em um experimento no qual as pessoas tinham de assistir a um filme muito realista sobre acidentes causados por motoristas embriagados. Durante a primeira meia hora após o filme, os espectadores relataram sentir-se angustiados e deprimidos, com os pensamentos voltados repetidamente para as cenas inquietantes que haviam testemunhado. Porém, as pessoas que se recuperaram mais rápido foram aquelas que possuíam maior clareza em relação aos seus sentimentos. A clareza emocional, ao que parece, permite-nos controlar nosso mau humor. Subtítulo: Quando o controle saudável se torna excesso de controle. A maioria das pessoas concordaria que a sensação de controle é necessária para uma boa saúde emocional e física. Todavia, quando elas usam o controle para dominar tudo ao seu redor, outras pessoas, seu ambiente, todas as situações e circunstâncias, atravessam a fronteira em direção ao excesso de controle. O segredo é ser inteligente o suficiente para saber quando usar ou não o controle. Essa, talvez, seja a característica decisiva de um controlador. Controlar demais gera tanto estresse quanto sentir que não se possui controle nenhum. As personalidades do tipo A, por exemplo, são notórias por sua necessidade de controle e pelo alto risco que correm de desenvolver doenças cardíacas. Em sua busca por domínio, os controladores frequentemente se sujeitam a rotinas rígidas que os impedem de aproveitar a vida, sem mencionar a frustração que causam às pessoas ao seu redor. A maior parte deste livro é destinada a sujeitar esse controle, seja em um chefe intrometido, em um colega coercivo, em um cônjuge supervisor, em pais impositivos, em parentes invasivos de seu cônjuge, em um adolescente teimoso ou em você. Antes, entretanto, de entrar nos detalhes de como fazer exatamente isso, tenho mais uma pergunta a responder. Por que os controladores levam longe demais algo bom? É por causa do que chamo de alma do controle, e no próximo capítulo analisaremos esse elemento mais profundamente. Citações durante o capítulo. Mais poderoso é aquele que tem a si mesmo sob seu próprio poder. De Sêneca. Eu não me importo com controladores, contanto que estejam usando isso para melhorar a si mesmos e a mim. Pessoalmente, fico longe desses caras. Eles são ossos duros de roer. Deixe que eles usem esse tal de controle na organização. De Terry Bradshaw. Nada é impossível para o homem que não tem de fazer algo com as próprias mãos. De alguém anônimo. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa,
a última das liberdades humanas, determinar sua atitude em um dado conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. De Viktor Frankl. O provérbio alerta que não se deve morder a mão que alimenta, mas talvez você deva fazê-lo, caso ela impeça que você alimente a si próprio. De Thomas Szasz. A humanidade não pode ser isolada de sua própria biologia, mas também não está acorrentada a ela. De Rose Lewontin. Quando não podemos dar mais um passo, mas continuamos a andar, quando aprendemos algo novo ao praticar todos os dias, quando nos entregamos à fúria ou à paixão intensas, quando escapamos da dieta por um crème brûlée, quando forçamos as pessoas mais próximas e queridas a fazer as coisas do nosso jeito, estamos, embora talvez não saibamos ou chamemos de outra forma, tomando o controle, abrindo mão dele ou abusando dele. De Judith Viorst. O autocontrole é melhor do que o controle sobre os animais. Um provérbio africano. Dois homens não enxergam o mundo exatamente da mesma maneira, e temperamentos diferentes aplicarão, de formas diferentes, um princípio que ambos reconhecem. Sem dúvida, o mesmo homem verá e julgará, com frequência, as mesmas coisas de modo diferente em diferentes ocasiões. As convicções iniciais devem ceder seu lugar às mais maduras. De Johann Wolfgang von Goethe. Fim do capítulo 4.